Olá, sou Estefânia, professora de matemática. Na aula de hoje vamos aprender um pouco sobre a teoria clássica de conjuntos. Na tela podemos ver 3 exemplos de conjunto. O conjunto de flores, representado dentro deste retângulo, o conjunto A das letras do alfabeto, representado entre chaves, e um outro conjunto A representado dentro de um diagrama. Vamos começar com a definição primitiva de conjuntos. E qual é? É uma coleção de objetos. Simples, né? Coloquei aqui para ilustrar uma coleção de carrinhos Hot Wheels, bem legal. Vamos começar estudando alguns tipos especiais de conjuntos, como por exemplo o conjunto vazio, que é o conjunto que não tem elementos e pode ser representado de duas formas, com um círculo cortado ou entre chaves. Eu vou usar uma das duas representações, esta ou esta, e tem exatamente o mesmo significado, que quer dizer conjunto vazio. Não posso de jeito algum usar as duas representações juntas formando este símbolo aqui. Isso não representa o conjunto vazio. Mas então o que é isso? Conjunto unitário. Quem é o conjunto unitário? É o conjunto que contém apenas um elemento. Na tela tem 3 exemplos de conjunto unitário. Na representação de chaves, com o elemento 7, na representação de diagrama, com o elemento A, e numa representação de diagrama com um coração. Os 3 exemplos são exemplos de conjunto unitário. Vamos voltar para o nosso conjunto não pode? Este conjunto, ele é também um exemplo de conjunto unitário. Qual é o único elemento deste conjunto? O único elemento deste conjunto é o próprio conjunto vazio. Então, isso não é conjunto vazio, é conjunto unitário. Conjunto universo. É aquele conjunto que contém todos os elementos de interesse de um determinado problema, como, por exemplo, o conjunto dos números naturais pares maiores do que 0 e menores do que 10. Observe o conjunto A. Ele representa todos os elementos desse nosso exemplo, desse problema do nosso exemplo. Quando isso acontece, esse conjunto é chamado de conjunto universo. Então, todo conjunto que representa todos os elementos de interesse de um problema é o conjunto universo. Notação e representação de conjuntos. Para dar nome aos nossos conjuntos, vamos utilizar preferencialmente letras maiúsculas do nosso alfabeto. Letras maiúsculas do nosso alfabeto. Vamos utilizar chaves, abrir e fechar chaves, e separar os elementos com vírgula. Também posso separar meus elementos com ponto e vírgula. Quando uso somente da vírgula, vai ficar ambíguo. Como aqui o conjunto B, ele contém números não inteiros, se eu separar o menos 2,1 do menos 2,0 com vírgula, não vai ficar claro quem é o meu número, quem é o meu primeiro elemento e quem é meu próximo elemento. Então, neste caso, para não confundir a vírgula que está separando um elemento do outro com a vírgula que compõe o número, nós utilizamos ponto e vírgula, porque aqui eu sei que menos 2,1 é um elemento separado por ponto e vírgula do outro elemento, menos 2,0. Então, para separar os elementos, eu posso utilizar vírgula ou ponto e vírgula. Nomear com letras maiúsculas e condicionar meus elementos entre chaves. Representação por enumeração ou por lista. Quando os nossos elementos estão todos listados, estão todos aparentes, nós dizemos que o nosso conjunto ele está em uma forma de lista, ele está em uma listagem. Todos os elementos do conjunto R estão listados nesta representação. Uma outra forma de representar o conjunto
é descrevendo as suas características, como é o caso do conjunto X, que eu fiz uma descrição de sua característica, e o conjunto Y, que eu também fiz uma descrição de sua característica. Vou aproveitar esse exemplo e também falar de conjunto infinito e conjunto finito. Vamos tentar listar todos os elementos do conjunto X. Quem são os elementos do conjunto X? É um número positivo múltiplo de 5. Então, aqui eu vou tentar listar todos, ó. 0, 5, 10, 15, blá, 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 60, reticências. Por que reticências? Porque eu posso continuar isso daqui infinitamente. Isso aqui não tem fim. Então, essas reticências simbolizam que meus elementos continuam indefinidamente, eles continuam para sempre. Então, X é um exemplo de um conjunto infinito, ele não tem fim. De outro modo, o conjunto Y, se eu for listar todos os seus elementos, eu consigo listar sem dificuldade nenhuma todos eles, porque ele é o conjunto dos meses do ano, só tem 12 elementos, então ele é um conjunto que tem fim, ele é um conjunto finito. Uma outra forma de representar um conjunto é utilizando o diagrama de Venn. O que vem a ser o diagrama de Venn? É quando eu faço a listagem dos meus elementos, a listagem dos elementos do meu conjunto dentro de um polígono, dentro de uma linha poligonal fechada, que pode ser um círculo, pode ser um retângulo, pode ser um triângulo, qualquer figura geométrica que eu liste meus elementos dentro dessa figura é chamada de diagrama de Venn. E ela é muito útil quando nós estivermos estudando operações entre conjuntos, que é um assunto para uma aula posterior. Por hoje é só. Bem fácil, né? Espero que tenham gostado. Abraços. Tchau.